Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe Luiz e sou um apaixonado por pizza. Eu me dedico há mais de 20 anos à arte de fazer pizza. E há quase 10 anos eu transformei a minha paixão em renda. E hoje eu estou aqui para dar uma aula sobre como você pode aprender a assar pizza no forno da sua casa. Essa é uma dúvida muito comum aos amantes de pizza que querem fazer pizza em suas casas, né? Então, antes de mais nada, né? Esse é um tema, esse é um tópico de uma das aulas do meu curso chamado Pizza Terapia. Esse curso Pizza Terapia, ele foi feito para quem adora pizza, para quem pensa em comer pizza todo dia, para quem tem vontade em fazer pizza. E eu estou disponibilizando aqui uma aula completa de algo extremamente importante e interessante, que vai fazer toda a diferença se você é um apaixonado por pizza e quer fazer pizza na sua casa, tá bom? Então, aprenda a assar pizza no forno de casa. Essa é a aula de hoje, vamos conversar sobre isso. Se você tem alguma dúvida sobre isso, já pode comentar, já pode escrever. Se quiser, se tiver vergonha de comentar aí no vídeo, você pode me mandar um direct também, tá? Sobre a sua dúvida, que eu tô aqui para ajudar quem é apaixonado por pizza a fazer a melhor pizza em casa. Sim, é possível fazer uma pizza profissional, uma pizza top, uma pizza igual nas pizzarias, igual da minha pizzaria na sua casa. É muito possível, tá bom? Então, para começar, eu venho falar aqui para quem que é essa aula, para quem que é esse ensinamento, para quem é esse conhecimento sobre como assar a massa da pizza, como assar a pizza no forno de casa. Eu venho fazendo esse vídeo porque algumas pessoas me mandaram mensagem, no meu histórico também, né, de vários alunos que eu já ensinei a fazer pizza. Às vezes eu escuto, né, a pessoa antes de entrar no curso fala assim: quem faz uma pizza caseirona, aquela massa muito caseirona, uma massa meio... uma pizza, na verdade. Você olha para a pizza assim e fala, nossa, essa é uma pizza caseira, né? Então, quem faz uma pizza assim, presta atenção nesse vídeo que você vai aprender um conhecimento que vai deixar de fazer uma massa caseirona, tá? Para quem também tem dificuldade em como assar a pizza em casa. Pode parecer óbvio, né? Que é ligar o forno, colocar a pizza lá e a pizza vai sair do outro lado pronta, mas não é assim que funciona. Assar pizza é uma das habilidades, é uma das etapas mais importantes para você fazer a pizza. Ela tem algumas peculiaridades, eu já digo da temperatura. Essa é uma peculiaridade extremamente importante para você fazer pizza na sua casa, né? Que a gente, na pizzaria, aplica com maestria. Então, por isso que na pizzaria fica de um jeito e, às vezes, a pizza em casa fica com uma cara de caseirona, né? Fica de outro jeito. Então, presta atenção que nesse vídeo eu vou falar como você resolver isso, né? Outro resultado ruim que, às vezes, acontece na pizza, causada pela forma errada de assar a pizza em casa, é, às vezes, a oleosidade na pizza. Às vezes você vai pegar a pizza ali e ela escorre muito óleo, né? O queijo, ele fica todo estranho. Às vezes os outros ingredientes que até tem bastante óleo, né? Eles acabam ali com óleo em excesso. Então esse é um outro problema que acontece demais na pizza quando você está fazendo em casa, que assistindo aqui as dicas que eu vou dar, você vai resolver, tá? Outro problema, eu já escutei a pessoa falar, nossa, o forno da minha casa não presta. Não dá para fazer pizza no forno da minha casa. Então, assim, se você um dia já falou isso, se um dia você já olhou sua pizza e achou ela meio feia, né, meio caseirona, nada contra, né? Todo mundo tem aí o direito de fazer a pizza caseirona, não tenho nada contra a pizza caseirona. Inclusive, quando eu comecei lá na minha adolescência, há muito tempo atrás, que inclusive até estou ficando velho quando eu lembro disso, né? A minha pizza ela era meio feia, eu olhando hoje, óbvio, né? Hoje eu olho as fotos daquela pizza que eu fazia quando eu comecei,
falo, não acredito que aquilo ali era a pizza que eu fazia, sabe? Então, sim, eu olho as fotos e falo, cara, mas na época eu achava que era, poxa, a melhor pizza do mundo, né? Até lembro que minha mãe, eu lembro isso claramente, quando eu comecei a fazer pizza, a minha mãe, ela não incentivava, assim, não é que ela não incentivava, ela criticava, né? Criticava, falava assim, isso não tá legal, não tá bonita, não tá certo. E eu não entendia direito o que ela estava querendo me dizer, né? Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, talvez o que ela estivesse dizendo era isso, né? Que a pizza não estava tão bonita, que a pizza não estava com aparência tão boa, né? E eu achando que estava abafando ali, fazendo aquela pizza caseirona. Então, nada contra, tá? Inclusive, eu recebo muitas fotos de pessoas que fazem pizza, manda com orgulho. E eu já fiz isso também. Mandar com orgulho a foto da pizza lá, quando eu comecei a fazer, achando que estava abafando, mas com aquela carinha de caseirona. Então, esse vídeo aqui vai te ajudar a pular de degrau, né? A melhorar o seu desempenho na pizza que você faz na sua casa. E qual é o jeito errado de fazer essa pizza, né? O que você pode estar fazendo de forma errada que está prejudicando o seu trabalho, o resultado da sua pizza em casa? Bom, relacionado ao assar da pizza, você pode estar ligando o forno e colocando com pouco tempo essa pizza para assar. Esse eu diria que seria um dos pecados para você assar a pizza na sua casa. Você vai lá, vamos fazer pizza. Imagina a situação, tá? Estou criando uma hipótese. Vou fazer pizza. Aí vai lá, já tem receita, começa a fazer a massa. Pô, fez a massa, né? Botou para descansar a massa. E aí foi montar a pizza. Aí na hora que está montando a pizza ali, terminou de montar, agora eu vou assar a pizza. Então foi assar a pizza ali e fez o quê? Ligou o forno. Ligou o forno e a pizza ali já está pronta para assar e acaba que você, nossa, numa dúvida, numa insegurança, no momento ali de incerteza, você vai e cai na besteira da tentação, da ansiedade de ver essa pizza pronta. Você acaba colocando essa pizza no forno assim que você acendeu o forno, né? Então, esse é um pecado muito grande, né? Você utilizar o forno na temperatura errada para assar sua pizza. E isso acontece demais, demais, demais mesmo, por esses motivos que eu falei, né? Muitas das vezes a pessoa, ela quer só aprender e reproduzir receita. Esse é algo que eu ensino no meu curso. Não faça isso. Se você quer fazer uma pizza fantástica, e eu não restringo isso só a pizza não, tá? Se você quer fazer qualquer prato fantástico, você tem que aprender a pensar sobre o prato. Não é só seguir uma receita. Não existe, eu falo isso muito no meu curso também, não existe receita mágica, não existe, né? E muitas das vezes a gente quer ali uma receita, uma varinha mágica que vai pegar e vai chegar e botar os ingredientes ali, misturar e, pô, do outro lado sair o produto. Mas não é assim que funciona. Não é com uma receita mágica. Então, assim, não é um passo a passo exato, porque existem várias variações, né? Que fazem com que em um lugar seja de um jeito, por exemplo, temperatura, né? Aqui mesmo no Brasil, e tem às vezes até gente fora do Brasil que acompanha o nosso trabalho, aqui mesmo no Brasil você tem variações grandes de temperatura, né? Lá no Rio de Janeiro, uma temperatura, né? No norte do Brasil, outra umidade no norte do Brasil. Aqui no Nordeste, de onde eu estou falando, outra temperatura, outra umidade. E tudo isso influencia no resultado da sua pizza. Tudo isso influencia no resultado não só da sua pizza, como de tudo que você cozinha. Porque culinária, gastronomia, por isso que tem um curso de gastronomia. Por isso que existem várias ciências que se ramificam através da culinária. Porque não é só uma receita passo a passo que faz você chegar no resultado, mas é o saber pensar sobre a receita. É entender as variantes para você fazer aquela receita. E no assar da pizza é a mesma coisa. Você entender o que é necessário para você assar uma pizza,
tentar analisar as variantes que estão acontecendo naquele ambiente que você tem para fazer a pizza e tomar as decisões para fazer a melhor pizza, né? E pensar o que deu certo, o que deu errado e corrigir para a próxima vez você conseguir chegar na melhor pizza. Então, a minha metodologia de trabalho, de pensamento, de agir é essa. É assim que eu trabalho na minha pizzaria. Foi assim que eu desenvolvi todos os recheios, toda a inovação, tudo o que, graças a Deus, hoje eu colho como resultado positivo do meu trabalho, né? E de toda a equipe que eu treinei. Então, pensar sobre pizza, certo? Seguindo aqui o meu roteiro para eu não esquecer nada para você, tá? Outro erro que você pode estar cometendo ao fazer pizza em casa é pré-aquecer o forno por pouco tempo, como eu falei, outra questão, utilizar o forno em temperatura errada. Felipe, qual a temperatura errada? É você utilizar o forno em temperatura baixa ou temperatura média. Tem muita gente que fica com medo de gastar gás, com medo de gastar energia e coloca o forno em temperatura média, em temperatura baixa. Eu até entendo, né? Tanto medo de gastar, eu entendo que realmente, né, não é legal gastar. Mas, se você quer algo bom na sua casa, você tem que saber que você precisa gastar. E não é esse gasto todo, né? A mesma coisa quando alguém me pergunta, Felipe, qual é o melhor forno para você fazer pizza em casa? Eu gosto muito do forno elétrico. O forno elétrico, ele tem temperatura superior, temperatura inferior. Ele tem isso que faz com que a pizza doméstica fique muito top. Inclusive, fazer outros vídeos ensinando a assar e a montar essa pizza e assar nesse forno elétrico. Então, a primeira pergunta, e eu lembro que quando eu escutei isso também, né? Eu pensei isso também. Cara, mas forno elétrico gasta demais, pô. E aí eu tive que fazer as contas para ter certeza que não gasta. Se você multiplicar, olha lá a especificação técnica do seu forno, qual é o consumo quilowatt-hora, multiplica pela sua cidade, lá na sua conta de luz. E você vai ver que não é muita coisa, não. Na verdade, vale muito a pena pelo resultado que ele proporciona. Então, a temperatura do forno ela é determinante para o resultado do assar pizza em casa, certo? Não coloque temperatura baixa, que nem você faz a maioria das receitas que pedem temperatura baixa e média. Aí vamos lá, por que a maioria das receitas pedem temperatura baixa e média e na pizza, se não é baixa e média, é alto, né? Pede temperatura alta. Seguinte, na pizza a gente precisa de uma alta temperatura, que nem no forno a lenha, que é a base de todo esse processo de fazer pizza. É como se fosse o forno primórdio, né? Onde tudo começou. E no forno a lenha a gente tem uma temperatura gigante. A pizza fica quase em contato diretamente com o fogo. Então, essa alta temperatura, ela faz interromper o processo de fermentação e deixar a massa crocante por fora e macia por dentro. Diferentemente do pão, que você precisa de uma baixa temperatura para o pão continuar fermentando e crescer. Já percebeu que o pão, principalmente o pão francês, aquele pão cascudo, que tem às vezes um miolinho bem mais ou menos ali, né? No meio ali, no centro do pão e por fora aquela casca bonita, crocante. Por causa disso. Você já teve a oportunidade de ver um pão antes de ir para o forno? Qual é o tamanho dele? É muito pequenininho, pô. Ele cresce, ele mais do que triplica o tamanho dele quando ele vai para o forno. Por causa disso, porque ele vai numa temperatura baixa, um fogo baixo comparado com a pizza. E ele continua ali fermentando, até ele crescer o máximo que ele pode crescer e ficar aquele pãozinho bonitão que chega na nossa casa, douradinho, de praia. Então, essa é a característica do pão, que é completamente oposta à característica da pizza, certo? Então, a temperatura é determinante para você fazer uma pizza top na sua casa. E é possível, sim, você fazer na sua casa.
Outra questão importante para eu não esquecer, outra questão errada que as pessoas fazem é colocar a pizza perto do fundo do forno. Às vezes, né, o forno ele tem ali vários níveis, né, da grelhazinha que você vai colocar a pizza. Superior, do meio, inferior, às vezes só tem inferior, superior. Mas quando você tem várias opções, você tem que observar, e aí que eu digo do pensar na hora de fazer a pizza. Se você colocar baixo demais, vai queimar o fundo da pizza. E aí, por isso que a pessoa tende às vezes a diminuir o fogo. Outro motivo que faz com que a pessoa diminua a temperatura do forno, porque ela está queimando embaixo, porque ela queima embaixo. Mas isso é porque, na verdade, você está colocando a pizza baixo demais no seu forno. Botando lá na grelhazinha de baixo, ela está queimando muito mais. Então, você tem que dar um jeito de subir um pouquinho a sua pizza na hora de assar. Não é diminuir o fogo, entendeu? Pensar, ver como o seu forno funciona e você se adaptar ao seu forno. Você aprender a manusear o seu forno e a tirar o melhor que ele pode dar, certo? Outra questão que às vezes as pessoas erram na hora de fazer pizza em casa, colocar a pizza na grade superior, é outro erro. Você não pode botar nem embaixo demais, que eu digo muito pertinho assim, lá da fonte de calor, e nem muito alto. Se você colocar a pizza lá no alto, na grelha superior, ou simplesmente você nem perceber que existe a grelha superior e inferior, chegar do jeito que está, você coloca a pizza lá, também é possível de acontecer para quem está aprendendo a fazer pizza, né? Então, se você colocar a pizza lá na grelha superior, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer, de acordo com o que eu já falei até agora? Opção número 1, vou te ajudar. Você acha que a pizza vai queimar? Quem acha, levanta a mão. Lembrando da época do colégio, né? Me sentindo agora o professor de português ou de história. Quem acha que a pizza vai queimar, levanta a mão. Opção número 2. Se você acha que a pizza vai ficar crua, levanta a mão. E opção número 3. Se você acha que a pizza vai ficar dura e ressecada, levanta sua mão. Olha, pode acontecer várias coisas, mas o mais provável, pela minha experiência, é que essa pizza vai ficar dura e ressecada. Por quê? Porque provavelmente você não vai tirar essa pizza antes da hora para ela ficar crua. E também a temperatura superior do forno, ela é uma temperatura muito baixa para aquele forno estar dando naquele momento. Lembrando, né? Ela vai subindo, a fonte de calor está embaixo. Então, à medida que ela vai subindo, que a temperatura sobe, né, de acordo com a física, à medida que ela vai subindo, ela vai perdendo potência, vamos falar assim, né? Então, vamos supor, tá? Que aqui ela está em 400 graus, a chama está em 400 graus, talvez até mais do que isso, ela vai subindo, perdendo temperatura, perdendo. Chegar lá em cima, ela está, sei lá, nunca, é difícil, né? A gente medir. Se ela quer esteja a 200 graus, 180 graus, né? Então, ela já chegou baixinha, então ela vai descer mais baixa ainda. Então, aquela temperatura dali é a temperatura mais baixa que seu forno está dando naquele momento, certo? Então, não pode colocar na grelha superior. Isso vai gerar um problema para a sua pizza. Isso vai resultar na pizza feia, na pizza caseira, na pizza oleosa, na pizza mal feita, uma pizza ruim. Então, tá aí um grande problema que você pode estar tendo na sua casa e às vezes você nem pensou nisso, tá bom? Então, outro problema que você pode estar fazendo de errado na hora que você está assando a pizza na sua casa é ficar mudando a temperatura do forno. É você tentar seguir ali uma intuição na hora de assar a pizza, né? E, sei lá, olha, caramba, acho que a pizza está queimando, vou baixar o fogo. Então, não, isso está errado, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Não mexa na temperatura do forno, nunca. Para a gente assar pizza em casa, a gente precisa de temperatura e muita temperatura. Então, para isso, você coloca ela no máximo e deixa no máximo sem pena, sem preocupação, certo?
entrando nessa temática agora, né? Já que eu já falei da temperatura, Felipe, qual é o jeito certo de assar a pizza em casa? Já falei o que acontece geralmente que as pessoas reclamam, já falei o jeito errado, as coisas erradas que as pessoas fazem em casa e às vezes resultam em problemas na hora de assar pizza em casa. Já falei situações que as pessoas se confundem e acham que não dá para fazer pizza em casa, acham que o forno não presta, acham que não é possível fazer uma pizza boa em casa, se contenta em ficar pedindo pizza, se contenta em ficar comendo uma pizza bem feinha, uma pizza mais ou menos, acha que tem que comprar o mega forno dos sonhos para ter uma pizza em casa de qualidade. Tá errado, viu? Tá muito errado. Você precisa de seguir essa sequência simples que eu vou te falar agora. Primeiro, para você assar a sua pizza em casa, você vai ligar no máximo esse forno e deixar pré-aquecer por mais de 30 minutos. É isso mesmo, mais de 30 minutos. Por quê? Porque eu não sei qual é a temperatura do seu forno. Nem você sabe, apesar de estar escrito ali, sei lá, 230, 250, 320, 300 graus, aquilo ali é só uma aproximação, não é exata que o fabricante coloca ali. Então, liga no máximo, sem pena. Segue isso que eu estou te falando, que você não vai se arrepender. Eu digo por experiência, mais de 20 anos que eu faço pizza. Fiquei fazendo de forma amadora por mais de 10 anos. E já faz quase 10 anos que eu transformei a minha paixão por pizza em renda. E hoje eu vivo de pizza. Então eu sei o que eu estou falando. Liga no máximo esse forno, deixa por 30 minutos. É um bom tempo para o seu forno chegar no máximo que ele pode, o máximo que ele pode dar, certo? Liga ele no máximo e aí você vai colocar a sua pizza no plano inferior, que eu digo da grade. Isso é a distância da grade para o fundo do forno. Então, você vai colocar, não é encostado não, tá? Vamos supor que tenham 2 níveis, que nem o meu forno de casa elétrico. Tem 2 níveiszinhos, tá? Eu coloco ela no nível de baixo. Por quê, Felipe? Eu expliquei agora há pouco. Se eu botar em cima, ela vai ficar dura e ressecada. Então, se sua pizza está ficando dura e ressecada, está em um dos motivos. Por que ela vai ficar dura e ressecada? Porque ela vai demorar para assar. E ela demorando para assar, quanto mais tempo no forno, ela fica dura e ressecada. Então, voltando, o que eu vou fazer e o que você vai fazer na hora de assar pizza em casa? Colocar na gradezinha inferior, certo? Não é no fundo do forno, é na grade. É para ela ficar bem pertinho do fundo, mas sem encostar. Beleza? E, por fim, você vai observar a sua pizza. Simplesmente, se o seu forno tem uma lâmpada interna, você liga essa lâmpada interna. Se não tem, pega o seu celular. Pega o seu celular e coloca ele no forno e visualiza a sua pizza. Principalmente a borda da pizza. Por isso também é importante você deixar a borda na pizza. Porque você vai observar e deixar essa borda dourar. E dourar bem, deixar bem douradinha. Não é queimar não, tá bom? Não é queimar a borda da pizza não. Mas é deixar ela bem dourada. Por que, Felipe, vai deixar a borda bem dourada? Porque a massa da pizza é dos ingredientes mais, vou dizer assim, crus que tem na pizza. O queijo, mal ou bem, é processado, a gente come ele puro. Dependendo do recheio que tem em cima, também é tudo um pouco processado, por mais que às vezes tenha um tomate, um pimentão ou uma cebola, mas isso tudo a gente come cru também. Então, assim, não são os ingredientes principais para a gente observar, mas sim a massa da pizza. Se ela estiver crua, ela vai ficar ruim. Então, o ponto da pizza pronta é a borda da pizza. E deixar ela bem dourada, por quê? Porque se você deixar ela bem dourada, a probabilidade dela já ter assado mais por baixo é muito maior. Então, se você fizer isso, você vai ter uma pizza fantástica, a melhor pizza que o seu forno pode te dar. Às vezes não precisa você ter o forno top,
top das galáxias, um fornozão profissional, para você fazer uma pizza top na sua casa. Às vezes isso não é um pré-requisito. Obviamente que se você tiver um forno top, a sua pizza vai ficar cada vez melhor. Mas o que eu quero te propor é que você entenda como funciona o seu forno, os seus equipamentos, que você pense a sua gastronomia, a sua forma de fazer pizza, para otimizar, para usar de forma mais fácil, para facilitar a sua vida, para deixar a sua vida mais prática, prazerosa. Por quê? Porque fazer pizza é uma terapia. Juntar os amigos é uma terapia. E por isso que eu chamo de pizza terapia. E a minha missão é com que você faça mais isso. Que você faça isso. Que você junte as pessoas na sua casa. Que você junte o seu filho, a sua filha para fazer pizza com você. Que você junte o seu marido, a sua esposa. Você, homem, que faça para sua esposa. Para o seu companheiro, para sua companheira. Para os seus pais. Faça esse agrado. Essa é a minha proposta para você. Faça esse ato de amor, que é cozinhar, que é fazer uma pizza para quem você ama. Essa é a minha missão, te ajudar a com que isso fique cada vez melhor, certo? Então, foram 3 passos para você ter uma pizza top no seu forno doméstico. Você pré-aquecer esse forno a temperatura alta por mais de 30 minutos. Não tenha pena de gastar com você, nem com a sua família. Depois, você vai colocar essa pizza na grelha inferior e ressaltando, não é colada no forno, não é colada embaixo, é só pertinho dali para ela pegar uma temperaturazinha top, beleza? E por fim, observar a borda dessa pizza para ver o quanto, o máximo que ela vai te dar. Seguindo essas etapas, agora eu tenho sugestões para vocês. Não são obrigações, não são questões que você tem que ter para você assar a pizza top na sua casa. Não, mas são questões que eu aprendi na minha experiência, que me ajudaram muito, que com certeza podem te ajudar, como se fosse um atalho para você chegar na sua melhor pizza no seu forno de casa. Então, a primeira sugestão, usar uma tela para assar pizza. Sugiro que você coloque aí, quando terminar aqui o vídeo, põe lá no Google, tela para assar pizza. É uma telinha, tipo uma tela de antena parabólica, sabe? É uma forminha que ela é toda furada, diferentemente daquela forma que tem os furinhos, né? Mas que você vai conseguir pegar a maior temperatura que o seu forno pode dar. Essa telinha é uma dica de ouro para você assar a pizza na sua casa. Ela vai otimizar mais ainda o assar a pizza. Por quê? Se eu uso aquela assadeira convencional, a redondinha ou retangular, né? Mas vamos falar aquela redondinha clássica de pizza. Primeiro, o forno vai esquentar a assadeira para depois a assadeira transmitir calor para a massa da pizza. Então, esse processo leva um pouquinho de tempo. E esse tempo já faz com que o forno diminua sua temperatura e a pizza demore mais tempo no forno, resultando numa massa, como eu disse anteriormente, um pouco mais ressecada. Os ingredientes do recheio oleaginosos, então o queijo vai soltar o óleo. Os outros ingredientes, por passar muito tempo no forno, se tiverem muito óleo, vão soltar muito óleo, resultando numa pizza mais ou menos, certo? Então, essa é uma dica para você dar um upgrade na sua forma de fazer pizza em casa. Segunda dica que eu dou é um termômetro infravermelho, parecido com esse que agora estão usando na pandemia para verificar a temperatura da gente. Com esse termômetrozinho, que eu já comprei há muito tempo atrás, o meu, R$60 mais ou menos no Mercado Livre. É um custo, sim, é um custo, mas é um custo sinceramente simbólico pelo benefício que ele pode gerar, de você matar qualquer dúvida que você pode estar tendo em relação ao seu forno. Então, esse termômetro de infravermelho, você vai conseguir, depois de 20 minutos, por exemplo, seu forno, você vai lá e verifica a temperatura interna. Abre o forno e verifica. Abriu o forno, verificou, você vai saber que está, por exemplo, 280 graus. Depois de meia hora, você verifica de novo. Deixou mais 10 minutinhos, verifica de novo. Se ele tiver 300, opa, ele está subindo temperatura, esse forno consegue subir. Ou seja, com o termômetro infravermelho, você consegue verificar a temperatura do teu forno
e consegue extrair o melhor que ele pode te dar. Outra coisa também que o termômetro vai te proporcionar de bom é você conseguir verificar a temperatura quando você abre e fecha o forno. Um outro problema que você pode ter ao assar a pizza, isso que eu falei para a primeira pizza, deixou pré-aqueceu a sua pizza. Quando você vai colocar a segunda, a temperatura já não é mais igual quando você pré-assou por meia hora. Porque quando você abriu o forno, o que aconteceu? Saiu toda a temperatura do forno. Então, se você tiver um termômetrozinho infravermelho, você vai conseguir verificar quanto tempo demora o seu forno fechadinho para ele revitalizar a temperatura inicial daquela pré-aquecida boa de 30 minutos no máximo, entendeu? Aí você vai, não, preciso de 5 minutos, preciso de 10 minutinhos entre uma pizza e outra para o forno ficar tinindo, certo? Então, o termômetro vai te ajudar nisso. Outra dica, outra sugestão que eu te dou para você ter um melhor assar da sua pizza em casa é utilizar pouco recheio. Na verdade, eu vou mudar o nome. Em vez de pouco, eu vou falar recheio de forma equilibrada. Se você botar muito recheio na sua pizza, o forno ele vai requerer muita temperatura para assar esses ingredientes. Muitas vezes em cima vai ficar de um jeito, no meio vai ficar de outro. Imagina se tu faz um x-tudo de pizza. Coloca um monte de ingrediente ali. Quanto mais coisa ali, mais vai precisar de temperatura e de tempo para essa pizza assar, para esse recheio ficar bem assadinho. Então, como sugestão, eu te falo, faça recheio de forma equilibrada. Quanto mais equilibrado for esse recheio, mais rápido vai assar essa pizza. E vai ficar mais top a sua pizza em casa. E por fim, a última sugestão que eu te dou para você fazer essa pizzazinha top na sua casa é você pré-assar a sua massa. Eu vou fazer outro vídeo mostrando essa aula de como pré-assar a pizza em casa. Mas já vou te deixar aqui essa sugestão. Se você pré-assar a sua massa, ela já vai entrar pré-cozida, pré-assada na hora de você rechear ela e finalizar a sua pizza. Então isso vai facilitar, a trazer mais praticidade, que é o que, afinal de contas, a gente mais quer na nossa vida. Facilidade, é praticidade e também resultado. Beleza? E no final das minhas aulas, eu sempre gosto de deixar uma frase, porque, afinal, além da pizza, tem a terapia. A terapia de comer pizza, de estar com os amigos, de estar com quem a gente ama, de oferecer algo para a gente, quem a gente ama. E talvez você tenha vindo a esse vídeo com o intuito de entender o que é assar a pizza. Mas essa frase, ela pode ter sido preparada para você nesse momento. Então se liga. Leões e tigres são fortes, mas lobos não trabalham em circos. Eu vou repetir. Leões e tigres são fortes, mas lobos não trabalham em circo. Esse é um provérbio popular que eu não conhecia, mas que eu achei fantástico a reflexão que pode nos trazer essa frase. Inicialmente, eu até tive uma certa imaturidade para entender essa frase. Leões e tigres são fortes, ok. Lobos não trabalham em circo. O que isso quer dizer? E aí foi refletir, e o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Leões e tigres e lobos são 3 animais extremamente fortes e respeitados na natureza. O leão é até o rei da selva. Mas o leão e o tigre, eles se deixam domesticar. Eles são domesticáveis. O lobo não. Eles têm até coisas parecidas, o leão com o tigre e o lobo, em termos de vida em família, em lealdade, em força, em agilidade, em resultados. Mas o lobo, ele não se deixa domesticar. E o que isso pode significar? Que ele é fiel aos seus princípios. O lobo, ele é fiel aos seus princípios. E quem é domesticado é como se fosse uma marionete na mão de outra pessoa. Ele faz não o que o seu princípio manda, mas ele faz o que outra pessoa quer, o que outra pessoa sugere, ou o que outra pessoa está influenciando. Então, eu deixo aqui essa reflexão
para que você pense se você está sendo guiado por seus princípios ou se você está sendo guiado, domesticado por princípios de outra pessoa ou de outras pessoas. Essa é um pouquinho da terapia e isso se aplica em tudo na nossa vida. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dessa aula, deixe o seu comentário do que você aprendeu, do que foi importante para você, como forma de gratidão ao meu investir de tempo. Se você puder, eu te agradeço a compartilhar com quem também gosta de pizza, com quem também ama pizza e é apaixonado por pizza. Vamos aqui nesse canal, aqui nesse espaço, falar sobre isso. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você quer aprender algo específico, certo? Pode mandar sua mensagem que vai ser um prazer, beleza? Então, vou ficando por aqui, te desejando um momento abençoado na sua vida, que Deus abençoe fortemente, te ilumine, te guarde. Valeu? Valeu!